Graça e paz, igreja. Funcionando? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Faremos uma leitura continuando a explanação sobre o Sermão do Monte. Vamos fazer uma leitura em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 34. Mateus, capítulo 6, do 19 ao 34. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. São os olhos lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti, a luz que há em ti, sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Evangelho do Senhor. Louvado seja Cristo. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra, Senhor. Neste momento, Senhor, nós nos apresentamos diante de ti, eu me apresento perante a ti enquanto instrumento. Te peço que, através da minha voz, seja passada à tua igreja a tua instrução. Pedimos que o Senhor continue conosco e abra os nossos corações para ouvir a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Hoje, na continuação do Sermão do Monte, eu fiz a leitura aqui do texto total, mas para a gente ter uma noção geral de tudo aquilo que a gente já vem visto, daquilo que a gente ainda vai ver, mas para a gente ter um panorama geral daquilo que o texto vem trazendo para nós. Hoje, o nosso tema central vai ser o versículo 24, que eu vou ler novamente para os irmãos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nessa caminhada que a gente está fazendo pelo Sermão do Monte, uma coisa eu acho que ela tem ficado bastante clara nos nossos corações, é que Jesus ele tem trazido esses ensinamentos muito no interesse geral do nosso coração. Ele não vem perguntando o que nós estamos fazendo. Ele vem perguntando por que nós estamos fazendo. Quando ele fala sobre a questão da esmola, ele pergunta por que você está dando. Qual é a intenção do seu coração em dar essa esmola? Quando ele vem falando sobre oração, ele vai perguntar por que você está orando. Você está orando com a intenção de crescer e aparecer num meio religioso ou você está orando de todo o seu coração? Qual é a intenção do coração para isso? Quando ele vem perguntar sobre jejum, por que nós estamos jejuando?
Pois uma coisa que a gente vai ver aqui durante todo esse sermão é que existe uma possibilidade real de fazermos a coisa certa pela razão errada. Nós temos total condição de ter uma prática sustentada correta num coração completamente desordenado. Quando a gente vai simplesmente tirando essas palavras do nosso coração porque tem que ser tirado, isso não é real nas nossas vidas. E muitas vezes nós trazemos essa não realidade. Existe uma ilustração que fala sobre a questão de um prédio. Você entra num prédio, aquele prédio todo organizado, de longe, aquele prédio extremamente bem visto aos olhos. Você entra, aquela fachada de vidro, tudo bonito, maravilhoso. O empreendimento é entregue, as pessoas entram, luzes acendem, aquela coisa maravilhosa e perfeita. Tudo tá lindo, até que algum desavisado pergunta para o engenheiro, mas como é que é o fundamento daqui? Aí o engenheiro não deu, o fundamento ele foi feito para suportar 3 andares, o prédio tem 10. Toda aquela perfeição já é fadada ao fracasso. Quando nós não temos um fundamento muito bem estruturado naquilo que é o real para nossas vidas. E talvez isso seja capaz de acontecer conosco na nossa vida espiritual. Nós sempre fomos muito direcionados a avaliar a nossa vida pelos resultados que ela produz. Minha carreira deu certo, a minha família está bem, como que está a nossa conta corrente? Os nossos filhos eles estão crescendo corretamente, eles são educados? Isso é o correto? É isso que a gente normalmente vem trazendo. As pessoas gostam de mim, eu consegui tudo aquilo que eu queria. Mas Jesus vem perguntar para a gente sobre o que a gente está construindo tudo isso. Qual é o ideal que a gente vem trazendo? Qual é o fundamento? Qual é a base? E aí a gente chega nesse ponto onde Jesus vem trazer para a gente que ninguém pode servir a 2 senhores. Não existe possibilidade de nós servirmos aquilo que é deste mundo e servirmos a Deus da mesma forma. Ou há de se dedicar a um e desprezar o outro, não tem muito para onde correr disso. Durante toda essa explanação que a gente vem fazendo até aqui, Jesus começa falando sobre tesouros, depois ele vai falar sobre os olhos, agora ele está falando sobre senhores e vai falar também sobre ansiedade, que é o tema da sequência das pregações. E não é, de maneira nenhuma, uma pregação desconexa. Se vocês pararem para analisar, tudo aquilo que está acontecendo, ele tem exatamente uma sequência muito lógica de fatos. Jesus ele faz uma explanação de maneira muito correta e muito coerente em tudo isso. Tudo aquilo que eu transformo em tesouro dentro do meu coração, conquista o nosso coração. Aquilo que conquista o meu coração começa a determinar a maneira como eu vou enxergar a realidade. Então, aquilo que é tesouro, aquilo que eu embasei como valor dentro da minha vida é a maneira como eu passo, é a lente que eu coloco dos meus olhos para enxergar aquilo que está acontecendo. E aquilo que eu começo a enxergar como a melhor coisa da minha vida começa a governar a minha vida. Aquilo que governa a minha visão governa o meu estilo de vida. E o que governa a minha vida vai começar a ser o meu Senhor. Vai ser aquilo a quem eu sirvo. E aquilo a quem eu sirvo vai determinar do que eu tenho medo. Porque exatamente na sequência onde Jesus está falando não poder servir a Deus e as riquezas, ele vai começar a explanar sobre a ideia de não andeis ansiosos. E a pergunta dessa manhã ela é muito simples. E é sobre isso que eu vou tentar discorrer durante todo esse sermão. Quem é o seu Senhor? Quem efetivamente é o Senhor do meu coração? Quem efetivamente é aquele que direciona o meu coração àquilo que eu estou vivendo? O que efetivamente eu trago como valor para a minha vida? Durante todo o texto, Jesus vem falando, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E onde está o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Em momento algum, como o irmão Marcelo pregou muito bem, Jesus vem falar que poupar é pecado. Ninguém falou em momento algum que ter um patrimônio é um pecado. A Escritura, em hora nenhuma, está dizendo para que nós sejamos irresponsáveis e não procuremos viver uma vida diligente. A Escritura, em todo momento, ela vai falar sobre a importância da diligência, vai falar sobre a importância da mordomia, vai condenar completamente a preguiça. Mas, compreendendo tudo isso, onde que está o problema, já que a Escritura está falando tudo para a gente?
O problema vai acontecer exatamente quando eu tiro do Criador o foco e trago para a criação aquilo que passa a ser o meu foco. Quando uma coisa criada ela deixa de ser uma dádiva e passa a ocupar o lugar de Deus, aí a gente tem um problema. Os ídolos do nosso coração, eles moram exatamente aí. Porque imaginem que se alguma coisa hoje fosse tirada de mim, o que faria eu pensar que a minha vida perdeu sentido? Se por um acaso eu perdesse meus empregos, os meus empregos, né? No meu caso. Se eu perdesse o reconhecimento, se eu perder a minha família, o meu casamento ou os meus filhos. Se eu perder a minha saúde, talvez se eu perder a minha beleza, lá que eu não tenha tanta, mas se eu perder toda ela, se eu perder a posição onde eu estou, a posição onde eu me coloquei e trabalhei para estar, se eu perder tudo isso, a minha vida perdeu o sentido? Porque é exatamente aí onde mora o perigo. Quando a gente fala de idolatria, normalmente a gente traz à mente uma coisa ruim, a ideia é ruim, idolatria é uma coisa ruim. Mas idolatria pode ser tranquilamente a qualquer uma dessas coisas. Idolatria pode tranquilamente ser para coisas que amamos. Nós não podemos exigir de uma coisa boa aquilo que somente Deus pode nos oferecer. A gente não pode exigir de uma esposa que ela seja Deus na sua vida. A gente não pode exigir de um marido que ele consiga carregar o peso da sua última fonte de felicidade. O seu filho ele não tem condição de ser a sua única razão de vida. Ele tem que ser, sim, uma das suas responsabilidades, mas ele não pode ser a sua fonte final de felicidade. É uma bênção, mas nada supera aquilo que tem que ser o Senhor do seu coração. O trabalho é uma bênção, o cargo é uma bênção, mas ele não pode dizer exatamente quem você é. A sua identidade ela não pode ser simplesmente um funcionário do Banco do Brasil, ou é um vigilante, ou é um pastor. A sua identidade não tem que ser essa. O dinheiro, efetivamente, é o que a gente vai tratar bastante, ele tem que ser unicamente uma ferramenta. Ele não pode prometer para nós aquilo que somente Deus pode garantir. Porque sempre que nós trouxermos o peso de Deus para uma criatura, para aquilo que foi criado, nós esmagamos a criatura e destruímos completamente o nosso coração. Uma outra ilustração muito boa é a ilustração de uma cadeira. Imagina uma cadeira que foi feita com aquele cedro do Líbano, aquela madeira toda rebuscada, toda detalhada. Uma cadeira super confortável, excelente. Mas aí a gente pega a cadeira e coloca em cima dela um carro. O que acontece com a cadeira? É uma cadeira excelente, é uma coisa primorosa, mas ela está carregando agora um peso que ela nunca foi feita para carregar. Em algumas situações, nós vamos colocar sobre o dinheiro o peso da nossa segurança. Isso nunca deve acontecer de maneira plena dentro do nosso coração. Sobre o nosso casamento, em algumas vezes, nós vamos trazer o peso da nossa satisfação. Eu sou satisfeito porque tenho um ótimo casamento, um casamento extremamente estruturado. Mas isso não pode ser o fim da nossa vida. Se nós trouxermos sobre os nossos filhos o peso da nossa identidade, ou sobre o nosso futuro, o peso da nossa esperança. Estou buscando o meu futuro e nisso eu trago completamente a minha esperança, esquecendo exatamente quem é o meu Criador. Talvez nós fiquemos extremamente decepcionados porque várias dessas coisas quebram. Mas muitas vezes o problema nunca esteve nessas coisas. A gente basicamente está exigindo daquilo que é criatura, aquilo que somente o Criador pode suportar. Na análise aqui do versículo 24, onde Jesus fala sobre a questão dos dois senhores, Jesus começa muito didaticamente esse versículo, apesar de pequeno, ele começa de maneira muito didática dizendo ninguém pode. Quando ele diz ninguém pode, ele não está afirmando não é recomendável ou talvez não é muito fácil. Ele também não diz, talvez não seja lá
a melhor maneira de fazer, ele simplesmente diz: ninguém pode. Existe uma impossibilidade colocada. Se os irmãos quiserem me acompanhar, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, a gente tem uma ilustração muito boa. E eu sempre me apeguei muito nesse versículo. Existem alguns ditados populares que falam sobre isso também. Eita, que tá difícil aqui. Rapaz. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando o pregador fala sobre essa ideia da eternidade no coração do homem, eu lembro muito de uma pregação que eu escutei um tempo atrás, onde o pastor traz uma ilustração muito boa, quando ele fala que se nós formos hoje no lugar mais remoto da Terra, uma tribo indígena que nunca foi alcançada, nós podemos ter uma certeza: a gente não sabe como eles vão estar vestidos, a gente não sabe o que eles comem, a gente não vai saber de muitos hábitos deles, mas uma certeza nós podemos ter: vai ter um culto. Essa eternidade que Deus pôs no coração do homem é exatamente a necessidade que só pode ser cumprida por Deus. Esse pessoal isolado lá no final do mundo, eles têm uma fome e uma sede absurda sobre um Deus. Que eles ainda, muitas vezes, não vão conhecer o nosso Deus, não vão conhecer aquele que realmente é o Criador deles. Mas essa necessidade de um Deus, ela é presente em toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade, nós vamos ver o homem tentando preencher esse vazio que somente Deus preenche de diversas formas. Os egípcios criaram vários deuses, os romanos da mesma forma. Em todas as civilizações nós vamos ver essas marcas. Mas esse vazio somente Deus consegue preencher. E a nossa vida ela só consegue ser bem determinada a partir do momento em que colocamos o Senhor no devido lugar. Em João 3, capítulo 11, se os irmãos também quiserem acompanhar, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 11. É João? Perdão, João 3, 17. É 17. Rapaz, eu acho que eu anotei errado. Eu acho que eu anotei errado. Não é 1 João? Deixa eu dar uma olhada se era 1 João. Acho que era João. É uma palavra de Jesus. Acontece também. 3,17? Não, não é não. Deixa eu ver se eu acho. Era importante essa. É a passagem que fala, onde Jesus fala especificamente, e a vida eterna é essa. É 17:3. Não 3:17. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Quando Jesus vem trazendo esse pedacinho, demorou, mas chegou aqui, ele traz exatamente a ideia de que sem o conhecimento de Cristo, nós não podemos ter a ideia de eternidade. Então, quando a gente pensa na eternidade, pensa nessa eternidade que Deus colocou no coração do homem, a gente tem muito claro que o vazio que o homem possui, ele é unicamente preenchido por Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós podemos pensar, tá, mas eu consigo ter 2 empregos. Sei bem como é.
Mas Jesus não está falando de dois empregos, ele está falando especificamente de senhorio. E quando a gente fala de senhorio, a gente fala de pertencimento, a gente fala de lealdade final. O coração humano ele não tem dois tronos, ele tem somente um. Ele pode ter até 10 candidatos, mas existe apenas um trono. E sempre alguma coisa ela vai estar sentada nesse trono. Talvez em algum momento você pense, tá, mas eu não adoro nada. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que isso não existe. Em Romanos 1, eu não separei aqui o versículo específico, mas em Romanos 1 a gente traz essa ideia, Paulo traz essa ideia de que o maior problema da humanidade não é que deixamos de adorar. O ser humano, ele precisa adorar alguma coisa, ainda que seja ele mesmo, em algumas situações hoje em dia. O problema não é adorar. O problema é quando nós trocamos o Criador pela criatura, como eu já trouxe para vocês. O grande problema no pecado é exatamente que ele não destruiu a nossa capacidade de adorar. Quando Satanás vai oferecer para Eva o fruto, ele não está oferecendo para ela a incapacidade de adorar, ela está oferecendo apenas um direcionamento diferente da adoração dela. Você será como Deus. O pecado, ele desordenou completamente a nossa adoração. Nós continuamos adorando, continuamos buscando, desejando, esperando. Mas a nossa esperança agora ela é colocada num lugar diferente. Ela é colocada num lugar errado. Calvino, ele vem trazendo também a ideia de que o coração do homem, é uma frase bem famosa dele, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quando fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, é porque nós sempre estamos procurando alguma coisa que seja o nosso novo Salvador. Confie em mim, viva para mim, sacrifique para mim e eu farei você feliz. É exatamente essa a ideia que Jesus traz nesse versículo. Esse vazio no nosso coração, ele é muito representado na Bíblia através de uma sede. Em Provérbios, Provérbios capítulo 30, os versículos 15 e 16, eles trazem a ideia de uma música que eu conheci muito tempo atrás, de uma banda chamada Frutos Sagrados. As meninas até conhecem bastante, que é um rock and roll bem pesado, onde o cantor ele fala sobre a sanguessuga. E é exatamente esse o ponto que fala lá nessa passagem de Provérbios. Eu vou ler com os irmãos, Provérbios capítulo 30, versículos 15 e 16. Eu sempre tive muito problema, porque eu sempre gostei muito da música, mas nunca entendi muito bem o que a música estava tentando me dizer. E às vezes a gente cai nesse tipo de falha, né? Mas quando a gente entende aquilo que o pregador está trazendo ali em Provérbios, é realmente bem profundo e faz total sentido. Provérbios capítulo 30. Está grudado. Versículos 15 e 16. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra, que não se farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. Eu já tinha lido essa passagem em outros tempos, mas nunca tinha compreendido porque não são palavras muito tranquilas de compreensão. Mas depois estudando, dá pra gente trazer muito tranquilamente os significados disso tudo. A sepultura, ela nunca vai dizer basta, porque nunca vão acabar pessoas morrendo. Então nunca basta. O ventre da mãe estéril que anseia é um ventre que nunca vai deixar de ansiar por um filho. É uma fome nunca resolvida, é uma sede que não para. A terra seca, em algum momento ela pode até ser embebedada da água, mas daqui a pouco a sede vai voltar. E para o fogo, nada é suficiente, o fogo não para, enquanto houver coisas para serem consumidas. São sedes do nosso coração que Jesus ele trata muito, muito bem. Eu vou trazer também essa parte. Mas antes de chegar ali, eu tenho também existe também uma outra citação de Jeremias. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13,
onde ele traz uma ideia bem forte dessa ideia da sede, dessa ideia da necessidade, dessa ideia da precisão que nós colocamos nos nossos corações. Jeremias capítulo 2, versículo 13, se eu trouxe anotadinho. Porque 2 males cometeu o meu povo a mim. Deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Essa é uma das melhores imagens que a gente tem para listar a maneira como nós vivemos dessa forma. Nós abandonamos a fonte de águas vivas. É isso que o povo de Israel vem fazendo frequentemente em toda a história de Israel. E nós, além de abandonar a fonte das águas vivas, nós cavamos cisternas quebradas que não conseguem reter a água. Essa é exatamente a história do pecado nas nossas vidas. Existe uma sede, existe uma necessidade, existe uma coisa em que precisamos de sustentar dentro da nossa vida. Mas nós abandonamos a fonte. Nós não nos agarramos àquele que é a fonte das águas vivas. E aí a gente começa a cavar um poço. A gente começa a cavar no dinheiro, a gente começa a cavar nas experiências, a gente começa a cavar nas aprovações, cavamos nos relacionamentos, cavamos no poder, cavamos no conhecimento. E muitas vezes nós cavamos até mesmo na religião. E a gente vem cavando tudo, mas sempre depois de cavar, sempre existe uma sede. Quanto mais dinheiro você ganha, sempre vai ter aquele dinheirinho que você ainda não ganhou que poderia ser mais. Quanto mais alto você chega na sua carreira, sempre vai ter aquele passo a mais que você ainda precisa conquistar. Não sei se os irmãos já tiveram a sensação de comprar uma coisa nova, uma coisa que vocês estavam ansiando muito. Nossa, depois de ter aquilo, que legal, satisfiz a minha vontade. 2 semanas depois você está lá querendo outra coisa. Porque esse é o engano do nosso coração. Na cena que é narrada em João 4, quando Jesus traz a ideia, quando Jesus encontra aquela mulher junto ao poço, ele traz uma verdade muito forte sobre a ideia da água. Quando ele vira para a mulher e diz que quem beber dessa água voltará a ter sede. E essa frase ela pode ser aplicada a qualquer ídolo da nossa vida. Se você comprar alguma coisa, daqui a pouco você vai voltar a ter sede, vai voltar a ter necessidade de comprar. Uma conquista, uma promoção, um aumento de salário. Quando você entra em outro relacionamento, você vai voltar a ter sede. Quando você junta muito tempo, por 5 anos, junta e consegue conquistar alguma coisa, que tinha certeza que te traria felicidade, você vai voltar a ter sede. Nós tentamos, com todas essas coisas, satisfazer uma necessidade que é eterna com coisas temporais. Não é que essa sede ela é uma sede falsa. Essa sede ela é completamente verdadeira. O problema é a maneira como nós estamos tentando satisfazer essa sede. Por isso Jesus fala para aquela mulher, quem beber da água que eu lhe der, não voltará a ter sede. Ele não veio trazer uma cisterna melhor. Ele está nos trazendo, o que Jesus está fazendo ali é nos chamando de volta para a fonte. Quando a gente traz o sentido do grego, eu gosto sempre de trazer isso, sempre que eu trago uma pregação, muito na ideia de entender exatamente aquilo que está escrito. Muita gente traz esse versículo falando que nós não podemos servir a Deus ou a Mamon. E aí eu olhei o versículo e procurei o versículo e não vi Mamon em lugar nenhum. Porque não tem Mamon. Mas Mamon, ele traz exatamente lá no grego do mamonaio, ou mamonaio, que é exatamente essa parte onde fala do dinheiro. A tradução original do grego fala do mamonaio. E aí daí o Mamon. Mamon era um deus das riquezas. E assim, a sequência que vem trazendo, até no grego, dá pra gente trazer muito isso também, quando ele traz a ideia de ninguém pode, ninguém é capaz de servir como um escravo. Essa ideia do servir, essa palavra servir que é trazida nesse versículo, ela é exatamente a ideia não de servir como um garçom serve, mas a ideia de servir como um escravo. É o dolaim, que fala exatamente da ideia do serviço, da ideia do culto, não prestarás culto, é bem nesse ponto. Uma ideia mais forte seria ninguém consegue pertencer como servo a 2 senhores, se a gente pegasse uma tradução mais pura. E quando a gente pega essa tradução mais pura, ninguém consegue servir como servo, significa basicamente a maneira como nós nos entregamos às coisas.
quando Jesus traz essa comparação com o dinheiro, ou quando o tradutor traz essa ideia das riquezas, ele está pensando exatamente em ninguém pode servir a Deus e se permitir servir às riquezas. Um outro exemplo bem claro que Jesus traz durante as suas pregações é a ideia do rico e do camelo. Não sei se os irmãos lembram da ilustração. Quando um rico vem até Jesus e pergunta como ele pode chegar à vida eterna e Jesus dá a instrução de que ele tem que vender tudo aquilo que ele tem e ele fica muito triste. Quando Jesus fala que quão difícil é ver um rico entrar no reino dos céus, a ideia é exatamente do quanto nosso coração é inclinado a servir ao dinheiro. O quanto o nosso coração é inclinado a querer essa capacidade de poder dentro dessa terra. E o quão difícil é entrar nesse reino dos céus, esse reino que nós viemos pregando tanto, esse reino onde só entram os discípulos, para um rico é muito mais difícil exatamente porque o serviço dele não é para o reino. Muitas vezes nós olhamos as necessidades alheias, olhamos as necessidades dos nossos irmãos, mas o que vai doer é o nosso bolso, é a nossa riqueza, é o nosso dinheiro, e isso dói muito, porque o nosso coração é inclinado a isso. E deve doer e a gente tem que fazer mesmo doendo, porque exige esse sacrifício para ser discípulo. Para ser discípulo, a gente tem a necessidade do sacrifício. Quando se traz a ideia do mamon no meio do caminho, a gente vai pensar nas riquezas como se fosse uma pessoa. Jesus está falando aqui de um senhor rival do seu reino. Porque Mamon, ele prega, Mamon promete, Mamon evangeliza, Mamon tem um evangelho próprio. Se a gente vê um evangelho que hoje está sendo proclamado em muitas igrejas. A teologia da prosperidade, ela é exatamente uma característica simples dessa. Se você tiver o suficiente, se você der o suficiente, é até mais gritante, né? Se você der o suficiente dentro da igreja, você vai estar seguro porque não vai te faltar dinheiro. Só mais um imóvel, mais um aumento, só mais uma conquista, depois você vai descansar. É isso que normalmente a gente traz no nosso coração. A promessa ela vira esperança, a esperança ela vira confiança, a confiança vira adoração. Por isso, a pergunta que Jesus está fazendo aqui nesse momento não é exatamente quanto dinheiro você possui, mas quanto do seu coração o dinheiro possui. Qual a parte do seu coração hoje é voltada ao dinheiro? E fica bem mais desconfortável quando você coloca na sua cabeça, não, tá tudo bem, eu não tenho nada dessas características que foram faladas, eu sirvo a Deus, eu não sirvo as riquezas, eu sirvo somente a Deus. Mas será? Porque hoje existe uma característica muito forte e uma sofisticação muito forte da idolatria. Hoje nós conseguimos usar o próprio Deus para servir o nosso Deus. Eu oro, mas por que eu oro? Eu oro para ficar rico? Eu leio a Bíblia, mas por quê? Em troca de alguma coisa? Eu dou uma oferta, e qual o motivo de eu dar uma oferta? Porque se eu der uma oferta, aí o que eu der eu vou receber dobrado ou triplicado? Eu venho ao culto, mas por que eu venho ao culto? É só para bater o ponto e dizer que, olha Jesus, bati o ponto, agora você pode me abençoar. Mesmo o serviço dentro da igreja, a gente serve na igreja por quê? Qual é o motivo do que a gente faz aqui? É exatamente nesse ponto em que nós conseguimos fazer a coisa certa pelo motivo errado. É exatamente nesse ponto onde nós conseguimos tirar Deus de fim e colocar Ele como meio. É exatamente aí onde nós vamos colocar aquilo que a gente quer na frente daquele que é. Muitas vezes existe o Deus me deu emprego, Deus faz os meus negócios prosperar, e Deus me cure, Deus abre aquela porta, e nada disso necessariamente é errado, porque nós devemos apresentar todas as nossas necessidades ao Pai. O problema é quando a gente descobre que a gente não quer Deus. A gente quer essas coisas que Deus nos proporciona. Onde está exatamente o nosso querer. E aí a gente traz uma ideia legal, que eu estava estudando e lendo e vi, que é a ideia do evangelho da utilidade. O evangelho ele me serve enquanto ele me é útil. Mas a partir do momento em que me é arrancado, aí esse evangelho talvez não me sirva mais. A fé, ela não é uma certeza de que Deus vai fazer exatamente aquilo que eu quero. A fé não é uma certeza de que Deus vai executar o meu plano.
A presunção vai dizer, não, eu tenho certeza que Deus vai fazer na sua vida. A fé vai dizer, eu tenho certeza de quem Deus é. E eu tenho certeza de que a natureza dele vai fazer imperar a vontade dele, e isso é o melhor para a minha vida. A fé não é uma manipulação espiritual. Eu não estou aqui manipulando a minha crença de acordo com aquilo que eu quero. A fé é confiança. Mesmo quando as coisas não acontecem da maneira como a gente quer. Uma outra ilustração que eu achei bem legal é a ilustração de certeza, de poder. Quando nós olhamos para o nosso carro, vemos ele aqui todo sujinho, precisando de uma lavagem. Se você tiver certeza que o que você quer é lavar o carro limpo, então você manda ele para um lava-jato e exige o serviço daquele rapaz, porque você está pagando. Mas se você quiser entender o que significa relacionamento, e é isso que a palavra vem trazer, é isso que Deus vem dizer que quer de nós, é relacionamento com Ele. Se você quiser relacionamento com o seu filho, chama seu filho para limpar o carro. Mas a última certeza que você tem que ter é que o seu carro vai ficar limpo. O seu querer não é o carro limpo. O seu querer é o relacionamento. Quando a gente vê a ilustração até do filho pródigo, a gente vê a ideia de um filho que estava ali servindo, não porque amava o pai, mas ele estava ali servindo em todo o tempo. Falo do filho que ficou, não o filho que se acabou na esbórnia, né? Mas aquele filho que ficou, ele estava ali em todo o tempo servindo porque ele queria algo, ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo. Eu estou aqui, te servi por tantos anos e você não me deu ainda, mas eu estou aqui continuando servindo, estou perseverando, porque você vai me dar. E não por amor ao Pai. E muitas vezes o nosso coração ele pode também ser enganado nesse lugar. Nesse lugar que nós chamamos de igreja, o nosso coração ele pode estar nos enganando completamente. Eu estou aqui servindo, não falto nenhum domingo, toda quarta-feira eu estou aqui. Porque o Senhor vai me dar. Porque quando eu precisar, você vai ter que abrir a porta. E não tem que ser isso. Deus não nos chama a esse serviço. Deus nos chama a esse serviço de filho, onde nós vamos fazer um bocado de besteira muitas vezes, mas nós nunca vamos perder a relação. A relação com o Pai, ela tem que ser superior a isso. Entrando um pouco na pregação do próximo sermão, mas não entrando tanto assim para não chatear o pregador. Quando a gente pensa nessa ideia de fé e essa ideia da certeza de que aquilo que Deus quer para a minha vida é o melhor para mim, ainda que eu não tenha compreensão, é exatamente aí que ele vem complementar, Jesus vem complementar a sequência do texto dizendo: não andeis ansiosos. Porque a gente só consegue não andar ansiosos a partir do momento em que a gente tem a fé no lugar certo. Porque o vosso Pai Celestial sabe. E não significa não fique ansioso porque nada ruim vai acontecer. Não significa não fique ansioso porque ninguém vai ficar doente mais. Significa não andeis ansiosos porque o vosso Pai Celestial sabe. E você não precisa viver como órfão, você existe um pai. E o amanhã vai continuar fora do seu controle, porque nunca esteve fora do controle dele. E nem sempre vai ser do jeito que você quer. Mas a gente tem que ter a certeza de que o que ele quer para nós é sempre o melhor. Em momento nenhum, Jesus está excluindo a ideia de buscar o reino. Em momento nenhum, Jesus está excluindo a ideia de trabalhar, ou de procurar, ou de tocar a nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele redireciona a ideia de busca. O problema do nosso coração é que não é que ele simplesmente deseja. Ele deseja as coisas de maneira desordenada. E aí a necessidade da gente controlar tudo isso. Nós trocamos as coisas grandes pelas coisas pequenas. Trocamos o Criador pela criatura, a fonte pela cisterna, o eterno pelo temporal. Mas Jesus está dizendo, existe algo maior. Busque primeiro o reino. Quando Deus volta para o centro, as outras coisas voltam para o lugar correto.
E essa é a principal mensagem desse texto. O dinheiro ele pode voltar a ser dinheiro, a carreira pode simplesmente voltar a ser vocação, a casa pode ser um lugar de hospitalidade. A influência pode ser um instrumento, porque nenhuma dessas coisas vai salvar a gente. Cristo já salvou a gente. E todas essas coisas que eu citei aqui, nenhuma delas tem que ser demonizada por nós também. A gente precisa de equilíbrio em tudo isso. Todas essas coisas são válidas quando elas são usadas da maneira correta. Uma outra coisa que eu trouxe que, na minha opinião, também faz muito sentido no meio disso tudo, é a ideia de conseguir repartir. Porque a partir do momento em que nós tiramos o nosso coração de dentro do dinheiro, nós tiramos o nosso Deus, nós tiramos o mamon desse posto de Deus e colocamos o nosso Deus verdadeiro, existe uma consequência muito prática dentro do coração de um discípulo, porque a partir do momento em que nós tiramos a ideia de reter, de acumular, de crescer, Jesus vai ensinar muito forte para a gente uma outra ideia, que é a ideia do repartir. E uma coisa que eu tenho sentido muito na igreja, ou pelo menos no direcionamento que essa igreja tem trazido para mim, aí falo particularmente, não sei se é a ideia que todos têm também, mas é a ideia do repartir. Eu vejo um repartir, eu vejo um preocupar com a comunidade muito maior aqui do que eu vi nas outras igrejas por onde eu já passei. Mas essa ideia ela não tem que ser simplesmente uma ideia, ela tem que ser uma prática. E a gente precisa começar a procurar muito mais isso nas nossas vidas. Se vocês pararem para analisar, a respiração é um método bem didático da gente entender isso. O ar é uma coisa muito boa. Mas a gente pode inspirar e continuar inspirando. E ele vai continuar sendo uma coisa boa, mas a gente precisa expirar também. A gente inspira, a gente expira, a gente recebe, a gente entrega. Se uma pessoa apenas inspirar, ela morre, não tem jeito. Existe vida a partir do momento em que existe essa circulação. E em algumas situações nós estamos vivendo um cristianismo asfixiado porque a gente está aprendendo unicamente a inspirar. Senhor me dê, Senhor me abençoe, Senhor me proteja, Senhor me prospere, Senhor me ensina, me fortaleça. Todas essas frases elas acontecem nas nossas orações. Eu não sou um hipócrita de dizer que não vai acontecer nas minhas, porque também acontece. Mas e a expiração? Quem vai ser servido por aquilo que Deus colocou na minha mão? Quem vai ser servido por aquilo que o Senhor me confiou? Todo esse acúmulo de dinheiro, ele vai servir para quê? Para os meus prazeres ou ele vai servir para o reino de Deus? Muitas vezes a gente está esperando uma resposta de oração. A gente está orando, Jesus, eu preciso de uma resposta, quando na realidade você é a resposta para o irmão que está do seu lado. E a resposta de oração nem sempre vai ser uma coisa sobrenatural, um fogo do céu. A resposta de oração às vezes está do seu lado. Quem vai ser ouvido? Quem vai ser acolhido? Quem que vai receber o seu tempo? Quem vai receber os seus recursos? Quem vai ouvir o evangelho? Deus não nos abençoa para que sejamos depósitos. Ele nos abençoa para que sejamos canais. Não porque nós mereçamos todo esse amor, mas porque nós já fomos muito amados. Uma outra coisa que a gente também precisa aplicar na nossa vida e na nossa vida de igreja é que existe uma lógica de consumo que dominou esse mundo. Nós avaliamos os restaurantes, nós avaliamos os aplicativos, nós avaliamos o entregador do iFood. E tudo é avaliado com uma pergunta bem simples: o que é que isso entrega para mim? E fica muito simples a gente trazer essa mesma ideia para a igreja. Gostei dessa música? Não gostei. O culto estava bom? O culto estava fraco. Não recebi nada hoje. Essa igreja está atendendo às necessidades? O pregador é bom? Quando a igreja ela vira fornecedora e o pastor vira prestador de serviço, o culto vira um produto. E essa é uma imagem que nós não podemos trazer para as nossas vidas, meus irmãos. A partir do momento em que nós viramos consumidores, Deus começa a ser avaliado pela utilidade que ele tem.
A igreja ela não existe para produzir experiências religiosas para os clientes dela. A igreja ela existe como corpo de fé, como família de fé. É o povo da aliança, é a comunidade enviada por Jesus ao mundo. No capítulo anterior, Jesus traz exatamente essa ideia. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. A igreja ela não tem que trabalhar unicamente para ela mesma. Uma pergunta que ela tem que ser muito clara e que eu vejo muito o Ricardo trazendo muito isso para a gente. A igreja ela não tem que simplesmente olhar para dentro dela e dizer que dentro dela ela é suficiente. A gente sempre tem que ter na nossa cabeça a ideia da pergunta: a quem nós podemos servir? Para que serve essa igreja? Mas uma coisa que a gente também não pode cair é no outro extremo, de que o culto ele não é necessário. Já que a gente não pode trazer toda essa ideia de consumidores, então o culto não presta. Não é esse o ponto. Ah, não, mas o que importa é servir lá fora. Então significa que se reunir não é mais importante. Muito pelo contrário. A Bíblia em momento nenhum nos permite chegar a esse tipo de conclusão, exatamente porque é reunida que a igreja repetidamente ela é formada para ser enviada. Na época dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, existe uma palavra que ela sempre marca: a perseverança. O culto público ele não tem que ser um produto na agenda do cristão. Ele não é cinema, ele não é nenhum produto desses. Para o cristão, o dia do Senhor e a reunião da igreja, elas devem ser, diante de Deus, uma oportunidade de um lugar de honra. Porque nós pertencemos a um povo. E Deus decidiu tratar também conosco como um povo. É uma assembleia, onde nós juntos ouvimos a palavra e a instrução de Deus. Existe sempre essa necessidade do equilíbrio, onde a gente vem trabalhando bastante essa ideia nesses últimos tempos. Quando a gente pensa na ideia de repartir, e na ideia que é contrária a tudo a isso que a gente vem falando de acumular, de riquezas, do Senhor dos nossos corações, do mamon, a gente vem à ideia da ceia. E, para mim, essas explicações sobre o porquê da ceia todos os domingos, para mim tem sido bem didático e muito pedagógico para tudo. Porque a ceia, ela não é unicamente um momentozinho do nosso culto onde a gente está batendo cartão e batendo ponto e fazendo todo domingo. Existe um pão partido, existe uma mesa, existe comunhão. Onde há isso, onde há esses elementos, existe a presença real de Jesus. O grande ensinamento da ceia é exatamente a ideia de não há um cristianismo isolado, existe a ideia de uma comunidade que reparte. E para nós a gente entende ela como sacramento, como meio de graça. A gente não vai crer que o pão vai deixar de ser pão, a gente não vai crer que o cálice deixe de ser cálice, mas vai haver uma presença real de Cristo nas nossas vidas neste lugar. E uma coisa que tem me impactado muito é essa teologia da mesa, essa teologia do repartir o pão. Eu não sei se todos os irmãos têm a oportunidade de repartir o pão com a família em algum momento do dia, mas quão rico é esse momento? Quão rico é você escutar as pessoas que estão ali convivendo diariamente com você, dos problemas delas, das situações, das brincadeiras. Quão rico é o momento do partir o pão. E não é à toa que a gente faz uma ceia todos os domingos com a ideia de repartir o pão. E essa mesa ela é exatamente o oposto daquilo que é pregado por Mamon, se pararmos para analisar. Enquanto Mamon vai dizer guarde, Cristo está partindo o pão. Enquanto Mamon está dizendo acumule, Cristo entrega. Enquanto Mamon está dizendo proteja você acima de tudo, Cristo declara que este é o meu corpo que é entregue por vós. E a ceia unicamente está dizendo para nós que tudo aquilo que nós recebemos é pela graça. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E não é reparta para ser amado. Você foi amado, então reparta. Não é sirva para virar filho. Você foi adotado, então, portanto, sirva.
Não é sacrifique para ser salvo. Cristo realizou o sacrifício suficiente. Portanto, a sua vida ela tem que ser entregue em gratidão. Mas até aqui a gente vem falando tudo, mas a gente precisa controlar as nossas motivações, precisa abandonar os nossos ídolos, precisamos confiar mais. E se a gente parar até aqui, isso é um falso moralismo. Quem consegue fazer isso perfeitamente? Qual de nós aqui consegue fazer isso de maneira plena? Quem nunca serviu a Mamon? Quem nunca buscou segurança nas coisas? Quem nunca fez isso? E a nossa esperança ela não pode ficar simplesmente no a partir de hoje eu vou fazer melhor. Nós precisamos de alguém que tenha feito aquilo que nós não conseguimos fazer, e existe esse alguém. Quando Jesus está ali sendo tentado pelo diabo, naquela cena que a gente bem conhece, ele responde ao diabo com uma maneira muito simples. Satanás ele chega ali para mostrar para ele tudo. Poder, glória, riqueza. Tudo isso que a gente vem comentando aqui sobre a teologia do mamon, já que tudo é uma teologia, né, irmão pregador? Jesus responde de maneira muito clara. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E nessa mesma sequência que ele está falando que ninguém pode servir a dois senhores. Onde Adão caiu, Cristo permaneceu. Onde Israel falhou, Cristo obedeceu. Onde negociamos a nossa fidelidade por conforto, Cristo permaneceu fiel. E Cristo tem que ser o nosso exemplo. E quando nós falamos de viver um estilo de vida crucificado, é o estilo de vida de Cristo. Quando nós nos chamamos de cristãos, a gente tem a ideia de cristãos. A gente tem a ideia de pequenos cristos, porque Cristo é aquilo que devemos ser todos os dias. Jesus foi o Filho de Deus enviado por nós, mas a vida que nós precisamos viver é uma vida de Cristo. E a gente tem que olhar para Jesus como o nosso exemplo máximo. Toda essa liberdade que nós temos agora não significa mais que nós não temos um Senhor. Mas significa, que essa liberdade ela tem que remeter para nós de que finalmente nós pertencemos ao Senhor para quem fomos criados. E quando o Evangelho ele coloca o dinheiro no lugar certo, quando o Evangelho ele coloca esses desejos e essas intenções do nosso coração no lugar correto, o dinheiro ele volta a ser ferramenta, a carreira ela volta a ser vocação, o conhecimento começa a ser serviço. E a generosidade ela para de parecer perda. Quando você começa a ser generoso de maneira que Cristo é o seu tesouro, você deixa de olhar para um recurso que você despendeu para um irmão, para ajudar um irmão, poxa, eu perdi aquele dinheiro. Quando a generosidade ela passa de ser perda, passa a não parecer mais perda no seu coração, aí você começa a sentir que Cristo está sendo seu tesouro. Porque finalmente é nesse ponto em que você consegue encontrar algo que ninguém vai mais roubar. O grande problema não é de onde nós estamos tentando pegar essa água. O grande problema é a fonte que nós deixamos. O principal fundamento que nós temos que olhar para nós hoje e perguntar é: quem é o meu Senhor? Quem governa as minhas decisões? O que determina o meu valor? O que mais eu temo perder? Onde está a minha segurança? E pelo que eu tenho usado Deus na minha vida? Quem efetivamente ocupa o trono do meu coração? E aí, quando a gente fizer todas essas perguntas, a gente tem que escutar Cristo dizendo esse versículo para nós, e esse final do versículo. Ninguém pode servir a dois senhores. A gente precisa ter o nosso coração, um único trono, um único Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela palavra ministrada neste lugar. Te agradecemos, Senhor, porque visualizamos aqui, Senhor, meu Pai, o ideal do Senhor para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude diariamente a tirar esses outros ídolos do nosso coração e que nós consigamos, Senhor, deixar somente o Senhor
que é dono deste lugar. Que possamos olhar, Senhor, todos os dias para o Criador e não para a criatura. E que possamos, meu Pai, ter os nossos corações entregues a Ti, compreendendo, meu Pai, o que efetivamente é ser cristão, o que efetivamente é ser discípulo. Isso é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, senhor.